Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. E esse episódio é especial, sabe por quê? Estamos, Cenário novo, porra. estamos de casa nova. Obrigado, É patrocinadores! isso aí, nossos maiores patrocinadores, Marcelo e Alisson. É isso. Boa. Então, hoje, antes de falar o episódio, não se esquece de. Que mesmo? Curte esse episódio, se inscreva no canal, Ativa ativa o o sininho. sininho. E, cara, compartilha aí com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, @. mundoeu.pdc no Instagram e no TikTok, fechou? Boa. Cara, antes de começar, não, a gente tá meio apaixonado, velho. Então, o formato tá mais intimista, tá diferente, né? Saúde mais baixa e tal, uns quadrinhos. Fala pra gente, cara, vocês estão curtindo esse formato novo? Já desde os últimos episódios já tinha mudado um pouco daquele podcast de mesa. A gente tentou fazer um formato diferentinho, agora mais diferente ainda. Não sei, a gente é suspeito para falar, eu tô apaixonado. Eu também. Não, você tá maluco. Agora a gente tá em outro patamar. O Enfim, que a gente precisa de patrocínio. Então, se você quiser patrocinar a gente, contato ponto. Como é? Contato ponto. mundoeu@gmail.com. É isso aí. É isso aí. Ou pode chamar a gente no direct lá do Instagram também. Tamo junto, galera. Vambora. Boa, o episódio de hoje é sobre encerramento de ciclos. É isso aí. Bom, esse é um ciclo novo que está começando também, né, cara? E sempre que a gente vai começar um ciclo, para que um novo ciclo se inicie, a gente precisa que algo se encerre. Exatamente. Então, Exatamente. Cara, uma das coisas que eu venho aprendendo com o tempo é que para você conseguir coisas maiores, você tem que largar coisas menores. Isso é foda. Isso é foda porque tem um apego do cacete, né, cara? Porque é, cara, vida adulta nada é fácil. Nada é fácil. cada escolha é uma renúncia, bicho. É isso aí, já dizia Chorão, olhe por nós. Cada escolha é uma renúncia até a vida, bicho. E às vezes você se apega tanto, assim, você tá com a possibilidade de dar o próximo passo, mas você tá tão apegado ainda com o que você tem na mão, que é difícil, né? E exige coragem também, né, cara? Então, acho que tudo isso caracteriza um pouco de encerramentos de ciclo, né? Total. Eu acho que tem uma coisa que você sempre fala para mim sobre quando eu fiz a minha mudança lá pro interior. Nossa, mano, caralho, isso foi muito louco, não sei o quê, foi da noite pro dia, não sei o quê. Eu acho que, de certa maneira, eu não tenho tanta dificuldade com esses encerramentos de ciclo, porque eu estou sempre olhando pro início do próximo, sabe? Então, só contextualizando um pouco vocês, eu morava ali na Vila Andrade, na, em São Paulo. E ali, cara, é uma região muito boa, mas é uma região um tanto quanto perigosa, né? Pelas diferenças econômicas ali da região, Sociais. né? Socioeconômicas. Socioeconômicas. Chama. É nóis. Enfim, e aí, cara, eu e a minha esposa, a gente decidiu que a gente não queria mais morar lá, pensando muito em estrutura familiar, que a gente queria para nossa filha, para nós mesmos, como segurança e tudo mais. E aí a gente falou que a gente queria ir pro interior. E foi, cara, foi da noite pro dia. A gente, Cara, em menos de 3 meses vocês estavam morando. Vocês venderam a P, vocês acharam a casa, vocês reformaram o que tinha que fazer. Não chegou a ser uma reforma, mas foi tipo, caracterizou, né? Decoração e tal. E mudaram, assim, caralho. Tipo, eu e a minha esposa, a gente procurando outra P para comprar, para mudar de lugar. em São Paulo. Em São Paulo, mano, muito tempo. Não, não dá, eu não consigo. Eu não consigo ser tão ágil assim, velho. Ah, então, né? Eu acho que, tipo, tem um pouco de loucura, um pouco de responsabilidade, mas um pouco também, tipo, de otimismo por um futuro melhor. Acho que tem muito disso, sabe? Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, velho, eu vou atrás até acontecer. E o que é legal dessa história é até interessante compartilhar com todo mundo. Que, assim, não deu certo no final das contas. Porque a gente passou quase 2 anos lá, então, assim, deu certo até onde tinha que ter dado certo. Depois a gente acabou tendo que voltar para São Paulo por conta de trabalho mesmo. Infelizmente, na minha opinião, São Paulo é um polo
De oportunidade. de oportunidades, tá ligado? Então é bem complexo. E acho que tem tudo a ver esse lance. Deu certo até onde tinha que dar, é muito do que a gente está falando. É. Né? Tipo assim, foi um ciclo que se iniciou e que se encerrou. Teve o seu tempo, foi ótimo enquanto o outro, tá ligado? Aí eu ia falar exatamente isso. Acho que a gente até agora a gente falou de encerramentos de ciclos, de, tipo, largar algo para agarrar outras coisas maiores. Mas tem encerramento de ciclo que também não é tão legal assim. Uhum. Que é um pouco o que você está falando. Você não queria ter deixado de viver lá, da casa que vocês conquistaram e tal, para ter que voltar para São Paulo. Porque foi justamente saindo da, foi justamente essa fuga que você teve daqui, né? E você ter que voltar. Então, puta, é foda também quando o ciclo não é muito. Quando o encerramento não é muito bom, né? Assim, né? Não dá pra falar que não foi muito bom, porque foi muito da hora. De fato, foi decepcionante ter que voltar para São Paulo, né? Mas, assim, acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa aceitação, né? Não tinha como. Como que a gente ia sustentar uma vida lá com financiamento que era caro? É, e tem muita essa ilusão de, tipo, o interior é muito mais barato que São Paulo. Mano, não é bem assim, né? Em termos de aluguel, talvez, mas eu tava pagando financiamento, então É. batia em São Paulo, na verdade lá bateu até mais caro, porque a gente foi para um lugar melhor. Então, não tem muito esse lance, mas foi doído E porque. daí, tipo, na verdade, tu aumentou teu custo, porque se precisava vir para São Sim, Paulo, puta, a tua esposa às vezes fazia atendimento em São Paulo, então, cara, combustível. eu vi. Pedágio nem tanto, né? Na verdade não era tanto, mas Mas combustível. enfim, tem Sim, também, mas, porra, combustível é muito mais. sim, total. Foi duro, assim, foi um golpe duro, porque quando eu mudei para lá, eu imaginei que eu ia ficar lá, assim, pro resto da minha vida. Porque é aquilo que eu quero. Uma vida sem trânsito, uma vida com mais segurança, uma vida, tipo assim, mano, eu morava lá em casa, dentro de condomínio. Então, tipo, cara, o valor para você ter uma casa dentro de condomínio no interior é muito mais barato do que aqui em São Paulo. E tem outras coisas, né? Tipo assim, mano, a qualidade do ar, a cidade era super arborizada. Tipo assim, não é você abre a sua janela e vê 75 mil prédios. É muito diferente. Então, eu imaginava e queria muito, tinha muito esse desejo de ficar lá pro resto da minha vida. Mas tinha as coisas difíceis também. É. Me afastei bastante da família, né? Dos amigos, não via com tanta frequência, mas, assim, cada escolha é uma renúncia, é isso. Tipo, era o que eu acreditava que fosse melhor para minha família. Ainda acredito nisso e quem sabe mais para frente eu consiga voltar para ficar. Mas É isso aí. é isso. Mas como que você reage, assim, tanto um encerramento de ciclo que pode ser difícil, mas tem um olhar mais otimista para frente. Cara, assim, eu não tive tantos encerramentos de ciclos, vai. Falar, eu tive término de namoro, foi foda também, era Sim. molecão pra caralho, Sempre uma tive dor. mal demais. Eu tive uma saída de um trabalho, de um emprego que eu fiquei 14 anos, que foi bem foda e foi recente pra mim. E, Era um pouco disso que eu estava. e a perda do meu pai, que também acaba sendo um encerramento de ciclo, né? E o início de um outro, né? Cara, eu sempre tento assim, a gente tá falando um pouco disso mais cedo, né? O podcast está numa fase nova também. Existem mais mudanças do que só do cenário. E eu aprendi que, pelo menos a maturidade me trouxe um pouco de que ciclos precisam ser fechados bem, assim, da melhor maneira possível. A gente tem que fazer o nosso máximo para que esse ciclo se encerre de uma maneira positiva. Porque eu acho que, no fim das contas, é isso que vai ficar também, né? Eu poderia ter saído do emprego de uma maneira esquisita, né? Eu poderia... bom, eu queria, por exemplo, ter tido uma relação melhor com meu pai quando ele se foi. Então, assim, isso me marca também. Tipo, putz, e o que que eu fiz para isso? Podia ter feito mais. Isso eu tenho certeza, é a única certeza que eu tenho. Então, esses acontecimentos me trouxeram muito disso, né? Cara, eu abro mão do que for, não de tudo, né? Mas eu consigo negociar bem para que esses ciclos acabem bem. Ainda que eu não saia 100% satisfeito, né? Eu acho que o que fica daí para frente, até, cara, até para que a energia do novo ciclo seja boa, sabe? Você vai sair de um ciclo antigo, de um emprego antigo, de uma relação antiga,
de um jeito chato, de um jeito pesado, tipo, para entrar num novo, tipo, cara, não sei, acho que a gente Você carrega bagagem, cara. é exatamente, é isso um pouco, e a gente também é aquele jovem adulto meio, não místico, né? Tá ligado? Acredita em energia também, tá ligado? Então, para mim é isso. Acho que a gente tem que, quase que uma obrigação encerrar ciclos bem, assim. Pelo menos da nossa parte. Se a outra parte não quiser, aí é uma responsabilidade dela. Mas Mas acho os meus 50% eu preciso fazer, saca? justo. Mas eu acho que isso também, como você iniciou essa sua fala, está muito, muito relacionada à maturidade. Porque encerramentos de ciclo, cara, sei lá, dos 15 aos 20 anos, dos 20 aos 25, dos 25 aos 30, dos 30 a mais, que é onde a gente está permeando agora, são muito diferentes. Antigamente, eu tive vários encerramentos de ciclo ao longo da vida, em inúmeras circunstâncias. E acho que a coisa que eu tenho para compartilhar com vocês, a mensagem principal, é muito isso, que, cara, a maturidade vai fazer você enxergar coisas com olhos completamente diferentes. Antigamente, talvez tivesse muito mais brigas e muito mais atrito em encerramentos do que hoje em dia. Hoje em dia, de fato, a gente preza por coisas muito mais, coisas que a gente não olhava para trás. Então, assim, uma paz, uma tranquilidade, uma cabeça tranquila. E É. antigamente, cara, acho que até porque você está sendo muito mais Você prezava bombardeado. pela razão. Você Tipo queria assim, ter mano. razão. E é muito uma frase que me falavam muito, tipo assim, você quer ser feliz ou você quer estar certo? É. E tem muito isso em muitas discussões, tá ligado? Tem horas que, tipo, mesmo certo, você tem que aceitar certas situações. Eu acho que, tipo, faz parte do encerramento de E ciclo. na boa, cara, no fim das contas, a vida dá um jeito de mostrar quem tá certo e quem tá errado. Não que isso importe, né, no encerramento de ciclo. Mas quantas vezes e quantas histórias você não sabe de galera que, putz, encerrou o ciclo, meu, deu um passo para trás, assumiu um erro que nem era dele, e a vida mostra e lá na frente a outra parte fala, pô, cara, desculpa, não foi legal da minha parte que eu fiz. Uhum. Tá. Então, assim, cara, é um pouco disso aí. É, Mas antes de eu falar a próxima coisa, eu queria pedir para vocês, queria saber duas coisas. Tem algum ciclo assim, encerrando na sua vida que você queira compartilhar aqui com a gente? Não deixa aqui nos comentários. E do que você não abre mão em encerramentos de ciclo? Acho que esse é um ponto aí, né? Você é o cara da paz, você é o cara da razão, né? É, e aí, o que eu acho que a gente já está quase que se encaminhando para um final aqui, uma coisa que me ajuda muito cara, ter com quem contar, Uhum. né? Porque em todos esses encerramentos de ciclos que eu comentei, pelo menos da minha vida, eu sempre tive com quem contar. Eu sempre tive meus pais para contar, eu sempre tive amigos que me ajudam a desabafar, a colocar para fora. E hoje, mais do que nunca, eu tenho minha esposa. E, tipo, isso é um porto seguro muito foda para mim, né? Então, eu acho que isso, assim, cara, a gente é de uma natureza sociável, assim, né? E acho que, de novo, a vida também vai mostrando pra gente que sozinho a gente não vai tão longe, né? Então, é importante, cara, você ter pessoas com quem você possa contar. E se você não tem, cara, olha pro teu lado, presta bem atenção e às vezes você até tem, você só não está reconhecendo. Boa. Eu acho que uma coisa importante de ser dita também. É assim, no meu caso, eu tive falando de trabalho também de profissional, eu tive um encerramento de ciclo que foi muito doído para mim. E aquilo acabou me amargurando por muitos meses. Então, eu acho que, independente do nível de maturidade que você tem, ninguém é um robô, né? Nós temos sentimentos, a gente fica chateado, magoado com certas situações. Então, cara, tá tudo bem você ficar mal com o encerramento de ciclo, né? O importante é que, de novo, que você use a sua rede de apoio para que você não se perpetue aí, não fique preso no encerramento, porque é o que a gente falou várias e várias vezes aqui. Sempre que a gente encerra algum ciclo,
a gente tem um novo se iniciando, né? Ou muito próximo de se iniciar. Então a gente sempre, na minha opinião, tem que ter um olhar muito otimista. Mesmo quando tiver doendo muito, assim, de puta, não acredito que isso aconteceu, que esse ciclo se encerrou para mim. Mas, cara, utilize a sua rede de apoio para que vocês consigam olhar mais para frente e não ficar ali marinando na dor, né? Assim, Mas cara, não vai. É necessário um é, momento de luto, de certa maneira, né, de encerramento de ciclo, mas, cara, não dá para viver ali para sempre. Né? Nem por muito tempo, para falar a verdade. cara, é isso aí, tipo, a gente tem falado um pouco disso, né? Vai acontecer muita merda na vida, sacou? Tipo, e a pessoa que você vai ser, ou que você é, o que vai determinar isso é como é que você vai reagir a esse monte de merda. E assim, tá tudo bem cair, tá ligado? Tipo, bater a cara na valeta, né? E se fuder pra caralho. Mas, velho, não dá pra ficar, de novo, marinando lá. Não dá pra ficar passando o dia jogado na valeta e achando que a vida vai ser isso aí, cara. Em algum momento você vai precisar reagir. E nem só a rede de apoio, né? É importante que a gente se Né? conecte ao que fizer a gente bem. Se vocês estão rindo, lovers, vocês sabem, porque eu já compartilhei algumas situações que eu passei no ano passado, que assim, foi uma avalanche de coisas difíceis e complexas de se lidar, psicologicamente, mentalmente e tal. E, cara, eu só consegui sair dessa basicamente por amigos, um apego a uma força maior, e aí, independente do que você acredita, terapia, e, cara, eu li muitos livros muito interessantes que, tipo, me pegaram pra caramba. E, claro, o esporte, foram 5 pontos. O esporte me ajudou muito, voltei muito pra academia, iniciei um esporte novo, e isso ajudou a ocupar minha mente, né? Encerramentos de ciclo, dependendo de como eles são, eles precisam que a gente ocupe a nossa mente, Yeah. sabe? Tipo, especialmente é um momento de transição, Pode crer, você né? falou de uma coisa legal, cara. Fazer uma coisa nova. Tipo, porque a gente também ainda não se coloca nesse papel de fazer uma coisa. A gente às vezes não tá muito aberto a fazer uma parada nova, né? E às vezes é da hora. Por quê? Porque às vezes fazer alguma coisa nova tá intrinsecamente ligado a errar, né? E, pô, é da hora errar em coisa nova. Né? Tipo, E, ter essa tipo, sensação de novo. e até, por exemplo, né? Você não tem uma rede de apoio muito grande ou até consistente. Cara, se você se propõe a fazer uma coisa nova, o que acontece? Você eventualmente pode conhecer Pessoas pessoas. novas também. Por exemplo, né? Tipo assim, cara, eu tenho amizades que são mais longas do que a minha com a Ali. A nossa amizade, ela se iniciou na época da faculdade. E, cara, acho que o Ali é a pessoa que eu mais falo da época da faculdade. Assim, não, Sem disparado. dúvida. Espera. Esse eu- e é isso, tá ligado? Então, tipo assim, putz, como que a gente pode prever o futuro? A gente nunca sabe quem vai virar um amigo muito querido, muito importante na nossa vida, até que essa pessoa vire. E ela pode vir de diversos contextos diferentes. Academia, futebol, faculdade, escola, enfim, trabalho, pode crer. Pô, conheci minha esposa no trabalho, pô. Falou bizarro. Alô, RH? Eu provei que de onde se tira o pão se come a carne. Bom, é isso aí, galera. A gente queria agradecer que você chegou até aqui. Então, se você já fez isso e não curtiu esse episódio, para de vacilo, filha da puta. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, dá o like aqui. Se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui, então. Que a gente pediu para vocês comentarem. E... Sininho. Ativa o sininho, porra, para acompanhar aqui todas as novas comunicações que a gente faz, porque toda vez que sai um novo episódio, na sequência vem uma série de cortes aí que são engraçados, são interessantes. Então, se você já compartilha o episódio, compartilhe também os shorts, os reels, etc. Vamos alcançar Mais gente. mais gente. É isso aí. O que a gente faz aqui é de É de amigo para amigo. Fechou? Caralho, me convidão! Chama! É nóis, valeu, galera. E segue a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc no Instagram e TikTok. Fechou? Peraí. Pra quem não sabe, nós estamos nos streamings de áudio também, né? É. Spotify e Amazon Music. É isso aí, com vídeo. É nóis.
Fechou? Até a próxima. Abraço. Tchau.